Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê e esse é mais um vídeo. Bora macetar? Olha só que mapa mental maravilhoso! Já vimos sobre isso tudo aqui, tá? Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações aqui dos vídeos e me siga nas redes sociais, @macetando_português, porque lá eu disponibilizo mapas mentais como esse, que pode te ajudar e muito nas provas aí da vida, principalmente de concursos públicos. Então, eu já falei sobre encontro vocálico, já tem 2 vídeos aqui no meu canal, então é bom você assistir, porque essa é a parte 3, a parte final, em que eu vou tratar de alguns detalhes importantes, tá? De algumas observações que você precisa saber quando se trata desse tipo de encontro. Atenção! Atenção! Primeira observação importante, nem sempre I, U serão semivogais, tá? Por exemplo, partiu, partiu, opa, aqui só tem I e U, então tem que ter uma vogal aqui, porque a base da sílaba é a vogal, não pode haver 2 semivogais e nenhuma vogal, não existe isso. Então, quem vai ser a vogal? É só você articular, ó, partiu. O som mais nítido é o I, por isso que o I aqui vai ser o Vzão e o U, Vzinho. Mas olha só esse caso, fui, fui, opa! Nesse caso, você tem na mesma sílaba o U mais evidente e o I não. Então, nesse caso, já o jogo vira. O U é Vzão e o I é Vzinho. Olha, aqui o U se promoveu a vogal, enquanto que o I continuou aqui como Vzinho, né, como semivogal, como ele tradicionalmente é classificado. Então, esses são alguns exemplos que nos mostram que nem sempre você vai ter o I sendo semivogal e o U também. Às vezes isso pode mudar, tá bom? E cabe você perceber isso na palavra. Outro detalhe importante sobre o hiato. O hiato, ele pode ocorrer também entre Vzinho, traço Vzão ou Vzão, traço Vzinho, em sílabas separadas, por isso que eu botei o traço aqui, até porque se fosse na mesma sílaba não seria hiato, seria ditongo. Como assim? Olha esse exemplo, ideia, ideia, ideia. É óbvio que o E aqui é vogal, ele é muito mais forte, então até que tem gente que nem ditonga aqui, fala ideia, ideia, né? Mas é ideia, ideia. Porque o E é muito forte e o I nem tanto, por isso que o I aqui é Vzinho, e o E Vzão. Mas, ao lado do I, ó, desse lado tem o E, mas do outro lado tem o quê? Um Vzão, na outra sílaba. Então, isso é um hiato, sim, porque nesse caso, você vai ter uma semivogal de um lado e uma vogal logo do outro lado em sílabas diferentes. Isso também é um tipo de hiato, assim como em ioiô, ioiô. Então, aqui, ó, é claro que o O é mais evidente, tanto na primeira sílaba quanto na segunda. Então, o O aqui é vogal e aqui também. Mas, ao lado de cada O, tem o I, né, em posições diferentes. Aqui o I começa, mas é semivogal. Io, io, io. Então, você vai ter o Vzão, o O, e o I, Vzinho. Mas desse lado aqui você tem um outro I, olha que interessante, só que na outra sílaba. É igual o caso lá das consoantes. Um elemento aqui está se encontrando com o outro de um lado e do outro lado está se encontrando com o outro, faz parte. Então, nesse caso aqui, do O para o I, você tem hiato. Daqui para cá você tem um ditongo. Nesse caso seria um ditongo crescente. Então, isso ocorre. Aqui é a mesma coisa. Você tem, no caso, o Vzão, o E e o I são um ditongo, formam um ditongo, nesse caso ditongo decrescente, mas o I aqui do lado do A forma um hiato. E isso pode ocorrer em muitas palavras da língua portuguesa, tá? Uma outra observação importante é aotil, aetil, oetil e seus respectivos plurais são sempre ditongos nasais decrescentes. Nem precisaria colocar decrescente aqui, porque nós já vimos que todo ditongo nasal é decrescente, mas só para deixar muito claro, tá? Coração, mãe, põe, em todos esses casos, nós vamos ter sempre
Vzão, Vzinho, um ditongo que decresce e ele é nasal. Sim, por causa da marca da nasalidade aqui, né? O som é nasal. O ar passa parcialmente pelo nariz. Por isso que sempre que você encontrar essa forma, você pode ter certeza que se trata de um ditongo nasal. Isso vai te ajudar muito a resolver mais rapidamente as questões em que cair esse tipo de realidade, tá? Outro aspecto importante. Encontro vocálico é diferente de dígrafo vocálico. Lembre-se, encontro vocálico, eu já falei aqui no canal. Você tem 2 letras, 2 fonemas. Por exemplo, vem, você tem o som do E e do I, né? O E nasal por causa do M aqui, que você tem tanto uma nasalidade, mas o M se torna I. Olha que interessante, nessa junção aqui é com o M, fica em, mas sons distintos, ó, em. O E é mais forte, é mais nítido do que o I, mas o I tá aqui, embora a grafia seja com M. Então, 2 letras, 2 fonemas, encontro vocálico. Ditongo nasal decrescente. Já o caso do dígrafo vocálico, você tem 2 letras, 1 fonema só. Olha a mesma realidade aqui do EM, só que em outra palavra, em outra posição, ó. Sempre, sempre. Nesse caso, você tem 2 letras e 1 só som. Por isso que você tem o caso de dígrafo vocálico, tá? E aí, você pode notar o seguinte: as terminações AM e EM no final de palavras são sempre ditongos nasais. É o que a gente observa aqui em adotão, que você vê aqui o M com som de U e um som nasal. Então, não pode ser dígrafo, né? Nesse caso, seria um ditongo nasal. O mesmo ocorre com também, só que nesse caso o M tem som de I e o som fica nasal. Junto com E aqui, você tem também, então, um ditongo nasal. O mesmo ocorreria de uma terminação EM no plural, quando dá para pluralizar, claro, como é o caso de bem, bens. Então, em bens também seria ditongo nasal. Mas isso só para essas formas, AM e EM, no final da palavra, ok? Vamos aplicar o que acabamos de ver aqui nas observações. Olha, marque a alternativa com palavras escritas com encontro vocálico nasal. Opa! Encontro vocálico nasal só pode ser um tipo de encontro, ditongo decrescente nasal, pois, como vimos, o ditongo nasal é sempre decrescente. Então, vamos ver as palavras que têm esse tipo de encontro. Quando a gente olha as opções, nós já podemos marcar de cara a letra D. Por que é a letra D? Porque lembra do que acabamos de ver, ó? Formas em que você observa a otil ou seus respectivos plurais, ou o etil, se trata então de ditongos nasais decrescentes. E é isso que a alternativa quer. Então aqui, ó, condições, população, conscientização é sempre um encontro vocálico nasal. Por isso que o gabarito é a letra D. Olha como é que é a letra A. A letra A, você tem como aqui a primeira palavra com. Aqui nós temos OM, com. O som é nasal, né? Porém, isso aqui não é um ditongo nasal. Essa forma OM se trata de um dígrafo que é nasal, um dígrafo vocálico nasal. Lembre-se que os únicos que poderiam ser ditongos nasais em final de palavra, com essa forma, vogal mais M, é AM ou EM, ok? Aqui você não tem nada de nasal, pois você só tem oral, um ditongo aqui, decrescente oral. Capaz não tem encontro nenhum. Na letra B, você não tem encontro nenhum nasal, só oral, que no caso seria o mais. Na letra C, você também não tem nenhum encontro nasal. Agora, na D, nessa forma, a gente já observa de cara que é o gabarito. Olha essa outra questão. Assinale a alternativa na qual haja a presença de hiato. Só de cara, a gente já pode eliminar a A e a B. Por quê? Porque é a mesma ideia do que eu já mostrei. A otil, a otil. Então, nesse caso, não é um hiato, é um ditongo nasal decrescente. E não tem mais nenhum outro encontro na palavra que possa indicar um possível hiato. Por isso que a A e a B já podemos descartar. Agora, na C, você não tem nenhum encontro aqui, muito menos um hiato, que seria Vzão de um lado, Vzão de outro da sílaba. E na letra D, aí a gente já tem, né? Porque quando a gente fala saúde, saúde, o A fica de um lado, o U de outro. Então, o gabarito é a letra D. A letra E não há nada, não há nenhum encontro vocálico, por isso que aqui nesse caso é o gabarito letra D, hiato aqui. Então é isso, queridos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais!